9 mitos perigosos sobre pintas e exposição ao sol. Existe todo tipo de mito por aí quando o assunto é pintas, bronzeamento e câncer de pele. Infelizmente, a maioria das pessoas e até alguns médicos continua acreditando neles. Se você sempre foi ensinado a não se preocupar com os sinais que tem desde o nascimento ou que não há necessidade de proteger sua pele em dias nublados, então este vídeo irá sem dúvida trazer algumas revelações surpreendentes para você. Prepare-se, pois estamos prestes a quebrar os mais famosos mitos sobre pintas, exposição ao sol e câncer de pele. Mito número 9. O melanoma geralmente surge no rosto ou nas mãos. Nada disso, o fato é que todo mundo observa mais o rosto e as mãos, então fica mais fácil ver quando surgem sinais de aparência estranha nesses lugares. Mas de acordo com as estatísticas, as mulheres são mais suscetíveis a ter melanoma nas pernas e nos pés, enquanto nos homens esse problema surge mais nas costas. Especialistas aconselham prestar mais atenção aos sinais que entram em contato com roupas e calçados, já que há mais chances de que eles se danifiquem. A probabilidade de desenvolver câncer de pele aumenta a cada queimadura de sol que você adquire, especialmente se surgirem pintas no seu corpo quando você é criança, como afirma o Dr. David Bank, membro da Academia Americana de Dermatologia, da Associação Médica Americana e da Academia Americana de Cirurgia Cosmética. Ele acrescenta que, enquanto você não pode usar protetor solar em bebês com menos de 6 meses de idade devido aos químicos que eles contêm, você deve evitar expor esses bebês ao sol o máximo que puder. Os fatores genéticos também não devem ser desconsiderados. Se um parente próximo já teve melanoma maligno, suas chances de ter serão maiores. Mito número 8. Pintas grandes e salientes são mais perigosas do que as achatadas. Quando está no estágio inicial, o melanoma é igualzinho a uma pinta comum. Redondo ou oval, de cor marrom ou rosa, com pouco mais de meio centímetro de tamanho, superfície lisa ou com uma pontinha sobre ele. Os médicos aconselham a procurar um oncologista ou dermatologista caso você tenha mais de 50 sinais espalhados pelo corpo. Aqueles com pele clara que se queimam facilmente ao sol, olhos verdes ou azuis, cabelo loiro ou vermelho e pessoas com sardas possuem maior risco de desenvolver melanoma. Você deve procurar um especialista imediatamente se notar que a cor de uma das suas pintas mudou. A pele da superfície dela é escamosa ou seca. O sinal está com textura, formato ou tamanho diferentes de antes. A pinta começou a sangrar, coçar ou expelir líquido. Está dura ou ondulada quando você passa a mão. Também é bom marcar uma consulta com um oftalmologista caso você notar manchinhas que pareçam sinais no seu globo ocular. Na maioria dos casos, elas são totalmente inofensivas, mas algumas delas podem virar lesões malignas no olho. Claro, não vá tirar suas próprias conclusões ou fazer um autodiagnóstico apenas com base nos vídeos que você assistiu no YouTube. Só um especialista pode dizer se há motivo para se preocupar. Mito número 7. Apenas sinais perigosos devem ser removidos. Um dermatologista não vai se recusar a remover uma pinta caso ela esteja lhe incomodando fisicamente ou lhe preocupando. Por exemplo, se você está com medo de feri-la quando vai colocar ou tirar sua roupa, ou se você não gosta de tê-la no rosto, sempre é possível removê-la. E não se preocupe, isso não traz nenhum risco para a sua saúde. Apenas certifique-se de fazer isso em um local especializado, onde a pinta será removida e analisada. Assim, você terá a chance de diagnosticar uma pinta que poderia se tornar um melanoma. As pintas malignas podem se espalhar quando removidas do jeito errado. Mito número 6. As pintas não são mais removidas com bisturis. Você deve ter ficado surpreso, né? Mas hoje em dia, o jeito mais eficaz de remover pintas ainda é com o bom e velho bisturi. Ele é mais eficaz para retirar um tumor por completo e para impedir que as células malignas se espalhem. Além disso, a pinta pode ser enviada para a biópsia para ter certeza de que não há nenhuma célula cancerígena.
E se esse for o caso, o tratamento pode ser iniciado imediatamente. Porém, quando se trata do rosto, ouvido, órgãos genitais e dedos, os médicos geralmente usam a radiofrequência para remover as pintas. Esse método especial elimina o sinal camada por camada, deixando uma camada de proteção para que a ferida possa cicatrizar naturalmente, e parte do tumor removido também é enviada para análise. É melhor evitar médicos que sugiram usar laser, nitrogênio líquido ou qualquer outro método para tirar uma pinta sem prometer enviar o material retirado para biópsia depois. Um novo tumor pode se espalhar e levar à morte dentro de 6 ou 8 meses. É melhor não correr esse risco. Mito número 5. Se você tem pele escura, não precisa usar protetor solar. Realmente, a pele mais escura produz mais melanina, que protege a pele do dano causado pelos raios ultravioletas. Mas mesmo quem tem tom de pele mais escuro deve sim usar protetor solar, chapéus e evitar se expor muito ao sol. As queimaduras de sol são bem traiçoeiras e perigosas, não importa a cor da pele. Além disso, é mais difícil notar queimaduras solares em peles mais escuras, o que torna ainda mais complicado tratá-las a tempo. Mito número 4. Você não precisa de proteção solar em dias nublados ou chuvosos. A radiação ultravioleta pode penetrar facilmente nas nuvens, o que significa que ainda pode prejudicar a nossa pele, mesmo se o dia estiver nublado ou chuvoso. Porém, a intensidade do dano que esses raios podem causar depende das condições climáticas e da estação. Existem aplicativos de celular que informam o índice UV diário e ensinam o usuário a preparar a pele antes de sair de casa. Por exemplo, se o índice UV é 1 ou 2, use protetor solar com FPS 30. Se for de 3 a 7, coloque um chapéu e óculos escuros e cubra seus braços e pernas. Agora, se o índice UV for acima de 7, passe protetor solar em todo o corpo. Evite contato direto com a luz solar e tente ficar em casa entre 10 da manhã e 4 da tarde, mesmo se a sua pele for escura. Mito número 3. Quem nasce com muitas pintas e sardas não precisa se preocupar. Tem gente que tem síndrome de nevos displásicos, também conhecida como síndrome da pinta atípica. O corpo dessas pessoas é praticamente todo coberto de sinais e qualquer um deles pode virar um melanoma. Pessoas com essa condição são aconselhadas a se submeterem a exames regularmente. Quem tem sardas é mais vulnerável aos raios UV. Veja bem, as sardas não possuem muitas células que produzem o pigmento melanina, que protege a pele, o que explica o porquê das sardas serem mais claras do que as pintas. Então, se você tem muitas sardas, use sempre protetor solar com FPS acima de 35. Já no caso das marcas de nascença, elas não são perigosas, mas é melhor procurar um especialista para evitar risco de mutação com a exposição ao sol. Cubra sua marca de nascença com filtro solar caso ela fique muito exposta ao sol. Mito número 2. Se você danificou uma pinta, ela precisa ser removida. A primeira coisa que você precisa fazer quando uma pinta é danificada é limpar o local com um antisséptico para evitar infecções. Em seguida, aplicar uma pomada como Nebacetin ou Neosporin para acelerar o processo de cicatrização. Depois de fazer tudo isso, agende uma consulta com um dermatologista ou oncologista o mais rápido possível. Esta é uma medida preventiva para eliminar o risco de desenvolvimento de melanoma. Mito número 1. Se você arrancar uma pinta, pode ter câncer. Não há evidências científicas de que uma pinta possa renascer em forma de melanoma depois de ter sido arrancada. Se a pinta arrancada virou câncer depois, provavelmente é porque ela já era um melanoma desde que surgiu. Nesse caso, o processo de reparo do tecido, que provoca o crescimento de qualquer célula, simplesmente acelera o desenvolvimento do tecido maligno. Muita gente acredita que feriu uma pinta pelo fato de ver sangue em volta dela, mas não é sempre assim. Sangrar e expelir líquidos pode ser o resultado de processos patológicos que acontecem dentro da pinta. Esse é um sintoma perigoso e assim que notar isso, você precisa procurar ajuda médica imediatamente. Vale lembrar que os problemas relacionados às pintas podem levar a sérias complicações.
E mais uma vez, não faça autodiagnósticos com base em informações da internet. Se você está preocupado com a aparência de algum de seus sinais, procure um médico para ouvir a opinião de um especialista. Você tem muitas pintas no corpo? Como você se protege dos raios solares? Conte pra gente nos comentários abaixo. Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no lado incrível da vida.